Esta celebração eucarística vai ser aplicada por alma de Maria Júlia Gomes Pereira, marido, filhos e netos, Ricardina de Jesus Nunes, Maria de Jesus Nunes, Francisco Rebelo, pais, sogros e familiares defuntos, Rogério Manuel Barcelos Mendes, falecido recentemente no Canadá, e pelas almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Depois de termos iniciado na passada quarta-feira o tempo santo da Quaresma, celebramos hoje o primeiro domingo em que o Senhor nos vai dirigir a sua palavra, nos vai chamar a atenção para a importância da escuta da palavra de Deus, nem só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um dos elementos fundamentais da nossa participação na Eucaristia dominical. E vamos, como sabemos, louvar o Senhor, dar-lhe graças, vamos fazer comunhão, portanto, ao tomarmos o corpo e o sangue de Cristo, vamos nos sentir irmãos uns dos outros. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, vamos reconhecer uma vez mais, com sinceridade e humildemente, que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que pelas práticas anuais do Sacramento Quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer da terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre os quais a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher:
É verdade que Deus vos disse: não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele nem tocar, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e preciou-se para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto e comeu. Depois deu ao marido, que estava junto dela, e ele também comeu. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pecamos, Senhor,
cantará o vosso louvor. Pegamos, Senhor, tende compaixão de nós. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só pereceram muitos, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a muitos homens. E esse dom não é como o pecado de um só. O julgamento que resultou desse único pecado levou à condenação, ao passo que o dom gratuito que veio depois de muitas faltas leva à justificação. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só, veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Palavra do Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, 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 Senhor. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo demónio. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demónio o conduziu à cidade santa,
levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o demónio o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o demónio deixou, e logo os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação. A primeira leitura que nós escutamos é do livro do Gênesis, um dos 5 livros do Pentateuco, e também aquele que está colocado em primeiro lugar na Bíblia, na ordenação dos livros, como nós temos nas nossas Bíblias hoje. A palavra Gênesis significa origem. Este livro pretende dar uma visão sobre a origem do mundo, do homem, e a forma como o homem encarou a vida, como foi fiel ao Senhor ou como foi infiel ao Senhor, desobedecendo-lhe. A passagem que nós escutamos hoje procura dar-nos uma visão sobre a forma como apareceu o pecado no mundo. Deus é totalmente santo, Deus não criou o pecado e Deus não quer o pecado. Mas Deus estabeleceu ao homem determinadas normas, determinadas regras, determinados mandamentos. E o ser humano, ao desobedecer aos mandamentos do Senhor, ao dizer não, porque o pecado é sempre um não a Deus, está, de facto, a pecar. E esta é uma realidade, triste realidade, mas é uma realidade na nossa vida. Nenhum de nós pode dizer com verdade que não tem pecados. Todos nós os temos, mais de uma maneira ou mais de outra. Porque nós podemos pecar por pensamentos, por palavras, por atos ou por omissões, quer dizer, quando não fazemos o bem que devíamos fazer. Por isso, o salmista nos convidava, cantando, a dizer: pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. E cantamos, e ouvimos cantar e rezamos, digamos assim, o Salmo 50, que é o Salmo penitencial por excelência, em que David, depois de ter percebido que tinha caído num grave pecado contra Deus e contra os outros, ele rompe neste belo salmo em que pede perdão ao Senhor pelo seu pecado. Sempre que nós celebramos a Eucaristia, já hoje o fizemos, logo no início da mesma, após a saudação, nós fazemos um breve exame de consciência e reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão a Deus para podermos celebrar dignamente estes mistérios que são santos, como sabemos. Na segunda leitura, que é da carta aos Romanos, São Paulo veio nos dizer, inculcando, digamos assim, a esperança da nossa vida, apesar do pecado. Diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. E se o pecado entrou no mundo por desobediência de um só homem, a graça divina, a possibilidade da salvação, entrou também no mundo por um só homem, Jesus Cristo. É realmente consolador sabermos que somos pecadores, é uma realidade, com certeza, mas se reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão a Deus, podemos, de facto, purificar o nosso coração, porque Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, vem-nos trazer a possibilidade de uma vida nova, uma vida santa, uma vida que nos leva a caminhar sempre para atingirmos o ideal que Jesus Cristo aponta no Sermão da Montanha: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito.
Ele é o totalmente santo, Ele é que é o único, digamos, totalmente perfeito, mas nós devemos sentir sempre dentro de nós este estímulo, este apelo, este desejo de caminharmos para a santidade. O texto do Evangelho, sempre no primeiro domingo da Quaresma, apresenta-nos as tentações de Jesus no deserto. É também uma história, digamos, composta para nos fazer pensar que nós estamos sujeitos a determinadas tentações, determinados tipos de tentações. Mais do que vermos aqui, nestas passagens, uma tentação concreta, vejamos sobretudo os tipos de tentação a que nós estamos sujeitos. E Jesus Cristo foi tudo igual a nós, menos no pecado, também foi tentado. Simplesmente repeliu a tentação e ensina-nos assim também a repelirmos a tentação. Ora, a primeira tentação foi aquela em que o demónio lhe diz: se és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, esta é uma tentação tremenda na nossa vida e hoje atinge-nos de uma forma muito especial, porque muita gente julga que o mais importante na vida é o pão para a boca, é os banquetes, as comosainas, enfim, tudo mais. Nós sabemos que precisamos alimentar o nosso corpo. E se não alimentamos o nosso corpo, evidentemente que definhamos, adoecemos e morremos. Precisamos, de facto, alimentar o nosso corpo. E ora, se isto é uma realidade, que todos nós temos a certeza que o é, então é importante que também percebamos que não somos só formados de corpo, mas também de espírito e de alma, e que temos que alimentar também o nosso espírito e a nossa alma. E é por isso que nós estamos aqui neste momento, para alimentar pela palavra de Deus, pelo pão da Eucaristia, pelo estímulo que a nossa presença provoca sobre cada um de nós. Estamos aqui exatamente por causa deste motivo, para alimentar a nossa vida espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É importante que nós, ao longo desta semana, pensemos nesta palavra e, pela vida fora, procuremos atingir todos os aspectos da nossa vida. Com certeza que ela é multifacetada, mas nunca esqueçamos esta dimensão, que é pelo menos tão importante como as outras. Depois, a segunda tentação. A tentação de fazermos o que queremos, mesmo que seja disparates, e porque Deus é um Pai bom, julgamos que Deus nos vai proteger de tudo. Então, o demónio tentou Jesus Cristo, dizendo: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que era o mais alto do templo, portanto o pináculo do templo, porque está escrito: Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. De facto, Deus vela por nós como um Pai bondoso, com certeza. Ele é misericordioso, compassivo, Ele quer o nosso bem, mas Ele respeita-nos como seres livres. Se nós não queremos, se nós não nos importamos, se nós não nos esforçamos, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, trata-nos como seres adultos, como pessoas livres, como pessoas a quem Ele pede depois responsabilidade. Portanto, não tentemos o Senhor nosso Deus. Cada um de nós se esforce por fazer da sua parte aquilo que lhe compete fazer, para o louvor de Deus e também para o bem dos outros. O terceiro tipo de tentação. O demónio leva Jesus Cristo a um alto monte, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e diz-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E termina o autor sagrado, que é São Mateus, dizendo: então o demónio deixou e logo os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Este tipo de tentação é a tentação do prestígio,
a tentação do poder, da posse de bens e de coisas, e às vezes até a tentação de dominar os outros, criando por vezes ídolos, falsos deuses, e esquecendo o verdadeiro Deus. É uma tentação para a qual nós nos devemos precaver, porque ela também nos tenta muito nos nossos dias. Só ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. É, sem dúvida, neste início, nesta primeira semana da Quaresma, um apelo profundo que o Senhor nos dirige e que cada um de nós se esforce, porque nesta caminhada quaresmal, de facto, olhemos a nossa vida como ela é e procuremos fazer o melhor que pudermos numa atitude de esforço, mas também tendo a certeza e a esperança de que Deus não nos abandona, que Deus está presente na nossa vida, que Deus nos ajuda com a sua graça. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, o caminho da Quaresma vai levar-nos pela palavra e pelo Espírito até à Páscoa de Cristo Redentor. Com toda a confiança, voltemos para Deus e oremos por todos os nossos irmãos, dizendo: renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhe deu ao criá-los à sua imagem e semelhança. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas diligentes do Evangelho. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, o vosso Filho recusou fazer prodígios em seu favor, como queria o inimigo, mas ensinou-nos com a sua palavra que o homem não vive só de pão. Dai-nos também a nós o seu Espírito, para podermos resistir às tentações e escolher sempre o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do venerável sacramento da Quaresma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal, e triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria Júlia Gomes Pereira, marido, filhos e netos, Ricardina de Jesus Nunes, Maria de Jesus Nunes, Francisco Rebelo, pais, sogros e familiares defuntos, e Rogério Manuel Barcelos Mendes, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo homem de parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião, que invocamos contra a fome, a peste e a guerra, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por Cristo, nosso Senhor. Podem sentar-se por uns momentos. O funeral da nossa paroquiana Maria Filomena Lemos Martinho, que estava para ser ontem à tarde, não foi, porque os filhos só chegaram esta manhã da Califórnia e, portanto, ficou adiado para hoje às 4 horas da tarde. No próximo sábado, como nós já tivemos a oportunidade de dizer, vai dar entrada oficial na nossa comunidade o novo pároco, o Sr. Padre Jacó Vasconcelos. Está previsto o programa da seguinte forma: todos os paroquianos que o desejam, e espero que toda a gente se sinta convidada nesse sentido, concentra-se aqui nas 6, ali junto à antiga venda do Sr. Camilo. Depois fazemos um pequenino cortejo até aqui à igreja. A concentração é às 6h30 da tarde para a chegada do novo pároco, e depois, como disse, faremos o cortejo até aqui à igreja e ele irá presidir a celebração, que será também celebrada pelo ouvidor da Diocese, o ouvidor de Angra, melhor digo, o Padre Dr. Ricardo Henriques, que lhe dará a posse em nome do Sr. Bispo, e por mim que estarei como Padre cessante e celebrando também a Eucaristia com ele. Penso que vou ter também a oportunidade de dizer-vos algumas coisas no próximo dia, no próximo sábado, mas queria já também deixar aqui o meu agradecimento a todos os paroquianos, todas as pessoas que ao longo destes quase 33 anos de serviço desta comunidade me ajudaram de qualquer maneira a crescer e a ajudar também a comunidade a crescer. E queria deixar-vos uma mensagem que já várias vezes a transmiti: desejar que vós todos que tendes sido fiéis aos compromissos batismais para com Deus e na celebração da vossa fé e no testemunho da mesma, que não desistais, que não desanimeis, e que aqueles que foram e que por qualquer motivo deixaram, que nesta quaresma pensem um pouco e retomem exatamente a sua prática, a sua vida religiosa cristã, que é fundamental para o crescimento da comunidade paroquial. Ajudemos, pois, uns aos outros com as nossas orações, com as nossas palavras, com o nosso exemplo. O testemunho de quem cumpre, seja em que sector for da vida, é sempre um estímulo para os outros que, porventura, por qualquer motivo, estejam mais esfriados na sua fé ou na sua falta de vontade. Que o Senhor a todos nos abençoe. Nós vamos invocar a bênção de Deus de forma especial, com a fórmula prevista para este tempo da quaresma, que é a oração sobre o povo. Desça a vossa bênção abundante, Senhor, sobre o povo que vos suplica, para que aumente a sua esperança na tribulação, se fortaleça a sua firmeza na tentação e alcance a redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. E em paz, e o Senhor vos acompanhe.